Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniel e nós estamos aqui para começar, o nosso curso de Photoshop para missionários. Como acredito que a maioria das pessoas que estão assistindo essas aulas, essa primeira aula, na verdade, não saibam, nós fizemos, duas lives algumas semanas para poder introduzir o assunto sobre a parte audiovisual, e essa preparação para a gente compreender, nivelar os nossos conhecimentos para que a gente possa começar a entender um pouco sobre a parte gráfica, desenvolvimento de artes e também de edição de vídeo. Nesse primeiro curso, nós vamos começar pelo Photoshop. Então, se você ainda não assistiu às nossas lives que introduzem esse assunto, porque nós não iremos aqui nessas aulas abordar essas partes que já foram faladas, eu vou deixar um card aqui em cima para você poder estar assistindo, clicando, e alinhando esses conhecimentos para poder participar dessa aula e fluir mais e você ter também um conhecimento mais técnico do que nós vamos falar e não ficar perdido também nas próximas aulas. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, eu quero te pedir para você poder se inscrever. Clique aqui embaixo, no nosso botão de inscreva-se, clique no sininho logo ao lado, para que você possa receber todas as atualizações das nossas aulas, das nossas lives e de outros conteúdos relevantes que o Pregando pelo Mundo ele sempre está disponibilizando aqui no canal e nas nossas redes sociais. Na descrição deste vídeo também tem aqui os links de todas as redes sociais que o Pregando pelo Mundo está participando. Então, não deixe de curtir o Facebook, o Instagram, fazer parte do nosso grupo do Telegram e também do WhatsApp, enfim, conhecer o nosso site, o pregandopelomundo.com.br. Lá tem muito conteúdo interessante, relevante para quem tem interesse em missões, gosta de missões e também realiza as missões. Então, sem mais delongas, eu quero começar logo esse curso para poder a gente avançar e começar a praticar, que é isso que interessa nesse momento. Então, vou estar compartilhando aqui a minha tela, já do Photoshop, ele já está aberto. Então, esse é o primeiro momento, quando a gente abre o Photoshop, eu quero até dizer qual a versão que eu estou trabalhando, a versão que eu estou trabalhando aqui é o Photoshop 2020. Nas lives eu informo também para quem tem interesse, as versões anteriores que nós podemos também trabalhar e que caso o seu computador seja um pouco mais antigo ou tenha poucos recursos, é aconselhável você às vezes baixar uma versão anterior a essa que eu estou aqui apresentando. Eu não vou estar abordando ferramentas específicas de cada versão, porque às vezes algumas ferramentas podem ser inseridas e outras são retiradas de acordo com a versão do Photoshop. Então, para evitar qualquer tipo de transtorno, algum problema da versão que você está trabalhando, da versão que você até já tem aí no teu computador, eu vou trabalhar aqui apenas com os conceitos básicos das ferramentas básicas para a gente poder estar sempre nivelado com esse conhecimento e para que todos possam ter acesso ao mesmo conteúdo, à mesma ferramenta e poder fazer o mesmo recurso, o mesmo desenvolvimento daquilo que nós estamos trabalhando aqui. Tá joia? Então, assim, se por acaso a sua versão é um pouco mais antiga do que a que eu estou trabalhando, provavelmente essa tela aqui ela é diferente, Quando a gente abre o Photoshop, você instala, faz toda a instalação do programa. Acredito que isso seja até mesmo um conhecimento já introdutório que você precisa obter, precisa conhecer, fazer as instalações do programa, porque a gente não vai fazer a instalação aqui, ele já está instalado no meu computador. É necessário você conhecer essa parte. Então, se você já instalou o programa, já fez toda a parte que nós abordamos lá nas aulas introdutórias, então se você baixou a versão 2020 ou a versão 2019, provavelmente você vai ter uma tela semelhante a essa. Então aqui a gente tem um início, o programa quando ele abre, ele inicia ou com as fotos do Lightroom, que é um programa também do Photoshop, que trabalha em paralelo com o Photoshop, que é da família Adobe, que faz retoques, trabalha ali toda a parte visual da imagem, regular a imagem, tons de pele, cores, enfim. Você pode sincronizar esse programa juntamente com o Photoshop e você pode trabalhar em conjunto. A gente não vai trabalhar com Lightroom nessas aulas, tá? Somente com o Photoshop.
talvez numa outra oportunidade a gente faça um curso separado só do Lightroom, apresentando todos os recursos e ferramentas que ele tem. Então, uma vez que você inicia, ele pode escolher aqui ou a parte, né, das fotos do Lightroom. Deixa eu colocar aqui a tela cheia para a gente poder já ir trabalhando. Ou então você pode colocar o início, que ele vai apresentar para você, né, os últimos arquivos que você trabalhou. Então você pode notar que aqui na lateral nós vemos, por exemplo, eu hoje trabalhei com alguns arquivos, né? Então ele tem aqui os horários que eu abri o arquivo para poder trabalhar, né? Ele pode ficar nessa lista, como nesse formato, ou então, se você quiser, você pode também colocar ele como miniatura, para você poder ver qual é o arquivo que você trabalhou, qual é o arquivo que você editou, para você poder resgatá-lo ou continuar trabalhando ele, ou talvez fazer uma finalização ou fazer alguma consulta, tá? Então, a gente vai começar aqui com um arquivo novo. Quando você cria, você abre o programa, a ideia é sempre você começar, né, com uma tela de pintura, né? Muitas pessoas elas chamam o Photoshop como editor de imagem, não é até errado a gente falar isso, mas na verdade também ele é conhecido na parte profissional como um editor de pixel. Então, assim, se você não sabe o que é pixel, volto aqui a salientar, assista as nossas 2 lives introdutórias que está aqui no canal, né, como introdução, né, ao um ambiente audiovisual, parte 1 e parte 2, porque lá eu falo o que é o pixel, como ele funciona e como ele está disponível, como ele está distribuído nas imagens. Então você vai entender do que nós estamos falando aqui. Então, por ele ser um editor de pixel, a gente vai criar aqui uma tela de desenho ou uma tela de trabalho, né, uma área aqui na área de trabalho, né, uma tela em pixels. Então, quando a gente vai criar, a gente vai clicar aqui, ó, em criar novo, né, e aí ele vai abrir uma tela mostrando para você informações técnicas, né? Então, veja, aqui ele pede para você já colocar um nome, então a gente pode colocar aqui aula 1, né, ele vai perguntar o título do documento, né, personalizado, é o quê? O personalizado é quando você escolhe a altura, a largura, né, largura e altura, né, a resolução, o modo da cor, o tipo da cor que você quer trabalhar, né, se o conteúdo, né, do plano de fundo daquele arquivo ele vai ter alguma cor específica, no caso aqui ele vem como padrão branco, mas você pode escolher preto, pode colocar transparente, ou então uma cor de plano de fundo, ou outro, e aí você pode fazer aqui qualquer outra modificação. Se você clicar aqui, ó, nessa caixinha em branco, é onde está a cor. Então aqui eu posso colocar, ó, a cor que eu quiser, ó, né, vermelho, aí aqui, ó, conforme eu vou modificando aqui, ó, ele vai também modificando a paleta, ele vai colocando as tonalidades diferentes, tá vendo? Então aqui eu posso colocar a tela de trabalho inicial, ela pode ser da cor que eu quiser. Mas assim, eu não aconselho a gente trabalhar com fundos coloridos, né? A nossa base de trabalho sempre tem que ser de preferência, né? Todos os profissionais eles começam, né? Startam o trabalho deles sempre com um fundo branco, imaginando como fosse mesmo um papel em branco, uma tela em branco, né? Quando você vai pintar, a tela é branca, né? Ou então meia bege, vamos assim dizer, mas ela está em branco. Ela não é uma tela preta, uma tela vermelha, uma tela lilás, ela é branca. Então a gente tem que partir do pressuposto que você está pegando um papel em branco para começar a fazer um desenho, começar a fazer ali o seu trabalho. Então por isso que sempre é aconselhável você deixar o branco como padrão, tá? E aqui a gente coloca a resolução, né, da altura da tela. Então quando você para o mouse aqui em cima, você pode ver que ele vai te dar um informativo, um box informativo, né? Ele coloca ali, ó, vamos parar aqui de novo, ó. Vamos ver se ele vai passar aqui, ó. Agora ele não parou. Olha lá, definir a largura do novo documento. Então aqui a gente vai definir, né, em pixels, qual é o tamanho desse documento que nós vamos querer trabalhar. Ah, Daniel, mas eu posso trabalhar com um tamanho de centímetro, milímetro? Pode, não tem problema nenhum. Você clicando aqui, ó, no box, na setinha para baixo do lado, você vai ver que você vai ter a opção de polegadas, centímetros, milímetros, pontos, paicas, colunas, enfim. Ele é um programa que te dá uma flexibilidade de trabalho e de criar telas de trabalho do tamanho que você necessitar dentro das medidas que você precisar.
Por exemplo, você vai trabalhar, fazer um trabalho, você precisa que você já tenha as dimensões da onde você vai fazer um impresso, por exemplo. Eu vou imprimir um adesivo, Daniel, ou uma lona, né, para minha igreja, alguma coisa. Você precisa saber o tamanho. Então você já tem às vezes o tamanho. São 4 metros por 4 metros de altura por 10 de comprimento. Então aqui você vai poder botar ele em centímetros, né? Porque aqui não tem metros, então você vai ter que fazer a conversão de metros para centímetros e você vai poder colocar aqui, né? Então, sempre lembrando que 1 metro é igual a 100 centímetros, né? Então, você tem 100 centímetros, ele é o quê? 1 metro. Então, você vai ter que fazer essas conversões para você informar aqui e para poder você começar a fazer o trabalho. Vamos começar trabalhando, em vez de com medidas de polegadas, centímetros e milímetros, nós vamos trabalhar aqui basicamente, né, inicialmente, como padrão em pixels. Por que pixels? Porque o nosso trabalho ele não será para fazer impressos. O nosso trabalho aqui de desenvolvimento de artes, ele vai ser totalmente para uma divulgação digital. Então, uma vez que nós vamos trabalhar de forma digital, nós temos que obedecer os padrões de medidas digitais das redes sociais. E isso também eu já fiz essa abordagem lá nas aulas introdutórias. Então, volto a lembrar, se você não assistiu as introduções, né, as 2 lives de introdução, que são quase ou até mais de 3 horas de aula que nós tivemos, dividido, né, em 2 partes, 1h30 cada aula. Clica aqui no YouTube, já está aqui numa playlist aqui inicial, é um dos últimos vídeos, os 2 últimos vídeos que você vai ver. Clica lá, assiste para você poder já se inteirar e poder participar das aulas de forma muito mais fácil. Então nós vamos trabalhar com um padrão de arte de tela de 800 pixels por 800 pixels, tá? E a nossa resolução ela vai ser de 150 pixels por polegada, ok? Então eu vou clicar aqui em OK. E aí, quando eu faço isso, ele fecha aquela tela inicial e ele já me abre uma tela, tá vendo? Essa é a nossa tela de trabalho. Então aqui, tudo que nós vamos desenhar, nós vamos criar, nós vamos escrever, vai ser dentro dessa tela aqui. Então, cada vez que nós formos fazer uma arte específica para uma rede social, nós vamos precisar se atentar para a medida que aquela tela ela precisa ser feita. Então, por exemplo, no Instagram, normalmente o formato ele é quadrado, ele pode ser até superior a 800 pixels, mas ele é nesse formato quadrado. Ele tem outras formatações, né, que nós vamos trabalhar, a gente vai abordar isso nas aulas em que nós vamos colocar a mão na massa e vamos ali colocar as medições e fazer o trabalho, né, o design de uma arte, uma peça gráfica dentro desses tamanhos. Mas você pode colocar uma resolução maior. A gente colocou 800 pixels, mas você pode colocar uma resolução de 1000 pixels por 1000 pixels, sempre obedecendo a proporção. É isso que é importante. A altura e a largura, ela precisa estar correspondente às dimensões que a rede social ela informa para você, tá? Então, por exemplo, a capa do YouTube, nós falamos lá na introdução, a dimensão dela é 1280 pixels por 720, né? Então vamos criar uma aqui para poder a gente exemplificar, né? Então eu já fui no menu arquivo, ó, já apresentando para vocês aqui. Eu fui no menu arquivo, né? E aqui no menu arquivo nós vemos que existem várias categorias aqui dentro, né? Várias funções aqui dentro, né? Então eu vou na opção novo, que você pode utilizar se você estiver utilizando um PC, né, ambiente Windows, que é o que eu estou utilizando, o Windows 10, você pode também chamar essa função desse novo arquivo com o Ctrl N, apertando a tecla Ctrl mais a letra N simultaneamente. Você vai abrir um novo arquivo. Então, quando a gente clica aqui, ele já abre uma tela um pouco diferente daquela tela inicial, né? Porque a gente agora vai fazer um outro tipo de arquivo. Então aqui nós temos os recentes, nós temos aqui também alguns personalizados, aqui normalmente são os que eu mais uso, né? Então é 800 por 800 e uso também o 1280 por 720. Mas se eu quiser criar, é só eu colocar aqui, ó, 1280 já está em pixel por 720.
E aí, quando eu faço essa modificação, ele já logo me dá uma orientação aqui. Ele já mudou a orientação de um formato que poderia ser em pé ao quadrado para uma orientação deitada. Né? Ele já entende isso. Né? Então, isso é normal, é muito. O próprio Photoshop já tem algumas definições de documentos, de arquivos que você vai trabalhar e que isso facilita bastante na hora que você vai desenvolver uma peça gráfica. Né? Então, se você vier aqui em cima, ó, quando você clica em novo documento, nós temos aqui, né, os documentos salvos, né, os modelos salvos que a gente pode criar, as pré-definições. Temos aqui os padrões de foto, que ele coloca já em centímetros, que normalmente são o quê? Os tamanhos de impressão. Então, quando você vai imprimir uma foto, você tem lá a centimetragem. Então, ele já cria para você aqui, ó, alguns modelos de foto de centimetragem já pré-definidas, que você já pode até mesmo criar esse documento e depois jogar a imagem lá dentro para poder ajustar. Tá? A gente vai poder fazer isso tudo e você vai aprendendo como que ajusta uma imagem e depois você vai poder criar documentos dentro da sua necessidade, dentro da realidade daquilo que você precisa para você trabalhar, para você poder ajustar, né, o tipo de trabalho que você está fazendo. Então nós temos aqui modelos, né, de documento de impressão, ó, tamanho carta, né, papel carta, papel jurídico, ofício, A4, né, A6, A5, enfim, tem uma infinidade de tamanhos de folhas para impressão. Você pode criar documentos no formato de uma folha também. Arte e ilustração, então ele tem aqui, ó, grade de 1000 pixels, como eu falei, né, 1000 por 1000, 2000 por 2000. Lembrando sempre, gente, que quanto maior a definição de pixel que você está criando, maior também vai ter que ser a imagem que você vai utilizar. Né? A imagem, se ela estiver numa resolução menor que 1000 pixels, quando você cria um documento de 1000 pixels, é equivalente a gente poder dizer que você está criando, né, uma folha em branco do tamanho de 1 metro por 1 metro, mas aí a imagem que você vai querer utilizar para colar, para usar de fundo naquela folha de 1 metro por 1 metro, a imagem ela tem 50 centímetros. Ou seja, a imagem ela é menor do que a área de trabalho. Então, se a imagem ela é menor do que a área de trabalho, você, quando esticar essa imagem, ela vai perder definição, ela vai ficar ruim, vai ficar com uma resolução muito baixa, e isso vai prejudicar o seu trabalho. Quem olhar aquela imagem, aquele trabalho, vai ver que tem uma distorção, não está com uma qualidade de nitidez aconselhada, né, recomendada. E aí você vai ter o quê? Um problema na sua arte. Né? Essas informações nós também já abordamos lá na aula de introdução. Então é bom você sempre se atentar a isso. O tamanho da sua tela de trabalho, todas as imagens, tudo aquilo que você for utilizar nessa tela tem que ter uma resolução maior ou igual, nunca menor do que essa resolução. Avançando um pouco mais, nós temos aqui os formatos web, né? Então aqui ele tem algumas medidas web de tela, né, de dispositivos. Nós temos aqui também os formatos para arte para iPad, iPhone, né, do próprio tablet da Microsoft, que é o Surface, e iPod Mini, Apple Watch, enfim, aqui nós temos já algumas pré-definições para você poder fazer, às vezes, alguma arte que você vai oferecer para o seu cliente, aqui já tem algumas definições iniciais para poder facilitar. No formato de vídeo, nós temos aqui também, ó, formato de 1080p, 720, né, DVC Pro, HD, Ultra HD, que é o 4K, o 2K. Então ele tem várias formatações aqui, vários formatos já pré-definidos que vai facilitar bastante para você poder iniciar, tá? Então, fechando aqui essa tela, vamos voltar aqui ao que nós estávamos falando nessa tela inicial, né? Uma vez que nós criamos essas telas aqui, o ambiente que você tem que enxergar para a tela aqui do Photoshop é como se você estivesse numa mesa. Então olha agora para a tela e enxerga como que você está olhando para a sua mesa de trabalho, né? E na sua mesa de trabalho você tem uma folha em branco, desse tamanho, uma folha quadrada. Né? E do seu lado esquerdo você vai ter, né, como fosse várias caixinhas de ferramentas,
com lápis, caneta, borracha, né? Imagina isso, é como se fosse mesmo uma mesa de escritório, uma mesa de um desenhista, de um projetista, né? Que a tela em branco ela ocupa a maior parte ali da mesa, né? No lado esquerdo ela tem ali as ferramentas, então igual aqui do lado nós temos aqui uma barra de ferramentas, né? Onde nós temos pincéis, nós temos brushes, nós temos carimbo, nós temos conta-gotas, e cada ferramenta dessa aqui nós vamos estar trabalhando com ela, né, de forma real. Então, assim, não adianta eu pegar e falar assim, olha, a ferramenta, a primeira ferramenta, a ferramenta mover, ela move uma seleção, ou uma camada, ou um objeto. Aí a ferramenta seleção retangular, a ferramenta de laço poligonal. Se eu for falar cada um deles aqui, vocês não vão conseguir absorver, porque na hora que vocês estiverem trabalhando, tendo que fazer as coisas, vocês não vão saber qual é a ferramenta, vocês vão esquecer. E aí vai ficar sempre naquele ciclo. Qual que é a ferramenta mesmo que eu faço para poder mexer aqui, ou para recortar aqui, ou para fazer não sei o quê? Então a gente vai fazer como que a gente vai trabalhar? Nós vamos pegar um objeto de trabalho e nesse objeto de trabalho nós vamos utilizar as ferramentas nesse objeto de trabalho, porque aí vai ficar muito mais fácil a sua absorção, tá? Então, nesse primeiro momento, no seu lado esquerdo, você tem ali a sua caixinha com ferramentas, com canetas, brushes, pincéis, tudo que é para pintura e desenho. Agora, imagina agora do seu lado direito, né? Você tem aqui alguns painéis, né? Nós chamamos de painéis essa área aqui. Mas, de uma forma física, vamos imaginar que são como se fossem pastas. Você tem várias pastas aqui de trabalho, né? E essas pastas é como você organiza os seus desenhos, é como você organiza o seu trabalho. Então, a primeira pasta que nós temos aqui, o primeiro painel que nós temos aqui é camadas. E o que é a camada? A camada é como você tivesse várias folhas. Imagina mesmo uma camada, né? Imagina você pegar um bloco de notas, por exemplo, que você tem ali 2, 3 folhas, uma em cima da outra, presa ali naquela cola. Você vê que uma folha em cima da outra, ela está fazendo o quê? Um formato de camada, tem uma camada. Então a gente vai ter que trabalhar, você vai ter que imaginar a partir de agora que todo o nosso trabalho ele é feito como camada, né? Ou então a gente pode trazer até mesmo de uma forma mais didática para a gente poder assimilar o conceito do Photoshop, aquilo que nós fazíamos quando nós éramos crianças, ou até mesmo se tem alguém aqui que é professor, trabalhou com colagem, né? Fazer colagem. O que é colagem? Lembra que a gente pegava e recortava para os nossos filhos, ou até quando nós éramos criança, a gente recortava ali as revistas, os personagens de revista e colava na folha em branco. Aí você recorta o homem, um soldadinho e cola. Aí depois você vai lá, faz um outro recorte de um livro e cola em cima do homem para poder dar uma ilustração de que aquele homem está lendo um livro. E aí você vai e cola depois uma flor, ou então cola uma calçada, você recorta ali um trechinho como se fosse uma calçada e cola também ali na parte de baixo da folha para poder mostrar que o homem está andando numa calçada. Então, esses pedaços, esses fragmentos que nós vamos trabalhar, nada mais é do que camadas, né? Cada pedaço desse ele vai ser colocado numa camada aqui em cima dessa tela e a partir daí você vai poder mover essas camadas. É a movimentação, a organização dessas camadas que você vai formar uma arte gráfica, entendeu? Então eu vou abrir aqui uma arte para vocês poderem ter uma ideia inicial de como que são as diversas camadas que nós estamos trabalhando. Quer ver? Ó? Vou abrir uma mais recente aqui que eu fiz um trabalho aqui. Quer ver? Ó? Vamos supor essa aqui de verso bíblico. Estou abrindo aqui, ele faz a leitura. Alguns arquivos ele pode fazer dar essa informação para você, né? Que ele tem um perfil de cor incorporada. Nesse caso, você não precisa se preocupar com isso daqui, é só você dar o OK que ele vai continuar. Então vamos supor, aqui eu tenho uma arte. Então, vamos imaginar agora, vamos tentar enxergar essa arte em formato de camada.
Olha aqui na lateral, nós temos vários elementos, entendeu? Não se preocupe que a gente vai trabalhar cada elemento desse numa arte nova. O que eu quero mostrar para vocês aqui é que cada bloco desses aqui, ó, é uma camada. Se eu, por exemplo, eu for desligando, imagina, a camada aqui, ó, ela está de cima para baixo. Então aqui ele é o fundo e aqui é o topo da camada. É como se fosse o topo do bloco, o topo ali do monte de folhas que estão reunidas, né? Várias folhas que formam essas camadas. Se eu for desligando, ó, aqui tá vendo que tem um olhinho? Note que tem um olho aqui em volta, ó. Tem um olho. Esse olho aqui, ele é o símbolo que essa camada ela está visível. Então, quando o olho está ativo, eu estou vendo a camada. Quando o olho está desligado, ó, se eu desligar, vocês não vão ver agora inicialmente, ó, mas já sumiu um elemento que estava aqui. Então, esse olho aqui, ele foi desligado, e por ele ter sido desligado, eu não estou agora enxergando a configuração ou o que aquela camada estava fazendo na imagem. Então, quando eu ligo ele novamente, eu consigo ver novamente o elemento que está aqui naquela camada. Então, nós vamos trabalhar muito com isso, nós vamos trabalhar com camadas. Então, conforme eu vou desligando, ó, o olho, eu vou desligando a camada. Tá vendo? Ó, eu desliguei aquela camada, então eu posso desligar essa daqui. Ó, eu desligo o texto. Aí eu vou desligar, ó, eu desliguei aquela moldura que estava aqui em volta. Agora a referência dos salmos eu vou desligar também. Então, cada um desses elementos que eu liguei e desliguei, estou agora religando, eu posso mover ele. Entendeu? Como que eu vou mover? Daniel, como que eu movo esses elementos para eu poder organizar ele dentro aqui do Photoshop? Eu vou usar essa primeira ferramenta, que é a ferramenta mover. Quando eu clico nela, ó, ela está ativada. Ó, se eu clicar aqui fora, ela não desativa mais. Só quando eu fecho o documento. Ela só vai desativar se eu ativar uma outra ferramenta, tá vendo? Mas a primeira ferramenta, que é a mover, ela vai me permitir mover o objeto. Eu vou poder mover o objeto que está nessa camada. Então, vamos supor, eu quero mover essa logomarca aqui. Então, essa logomarca, eu sei, tá? Eu sei que ela é a Layer 1. Eu sei, porque fui eu que criei. Então, eu sei que na Layer 1, mas eu posso colocar aqui, ó, logomarca. Vou botar aqui para facilitar. Logomarca. Eu posso pegar, renomear essas camadas aqui. A gente vai trabalhar isso tudo direitinho, então não precisa ficar apavorado, não precisa ficar tenso. Nossa, como é difícil. Não precisa. Você, no início, pode assustar, mas depois você vai ver que é muito simples. É uma questão apenas de organização. Então, eu vou mover essa camada, né, chamada logomarca. Quando eu clico nela e ativo aqui a ferramenta, eu posso mover ela, olha. Tá vendo? Olha, eu movo ela para onde eu quero. Posso colocar ela onde eu quiser. Eu posso deixar ela aqui, eu posso deixar ela aqui, eu posso deixar ela aqui desse lado, posso ajustar ela aqui no centro. Entendeu? Veja que o Photoshop, nessa versão mais nova, ela já tem alguns recursos nativos dela, que conforme eu vou mexendo, essas linhas lilás que está aparecendo aqui, são linhas guias de alinhamento. Então aqui, ó, por exemplo, quando eu botei ele aqui no meio, ele já me deu um alinhamento, essa linha está me dizendo que a logomarca está perfeitamente alinhada ao centro vertical da imagem. Entendeu? Ao centro vertical. Então eu posso mover ela para baixo, que ela está extremamente alinhada ao centro. Ela não está fora de centro, está perfeitamente no centro. Então isso facilita muito o meu trabalho. Se eu alinhar agora ela mais à direita aqui, ó, ela já me mostra o que outras linhas guias em relação ao objeto lateral aqui, que é o compartilhe com o amigo. Ele está me mostrando que, olha só, eu estou com um alinhamento perfeito de uma certa altura com aquele objeto. Então isso facilita muito na hora que eu vou mover o meu objeto para poder posicionar ele em alguma área da arte, tá? Então, essas camadas, elas vão facilitar, é elas que vão dar todo o conteúdo, é elas que vão compor a sua arte gráfica. Então, cada elemento que a gente for colocando na arte, ela vai ser introduzida uma camada. Então vamos voltar aqui na nossa arte em branco e vamos agora criar
né, uma camada. Vamos criar uma camada. Nós vamos agora criar uma camada de texto. Vamos escrever um texto aqui. Então eu venho aqui na ferramenta, ó, texto. Então você já aprendeu uma ferramenta, que é a ferramenta mover, né, essa primeira ferramenta. Agora a gente vai aprender uma segunda ferramenta, que é a ferramenta texto, né, que é o texto horizontal. Eu vou clicar nela. Quando eu clico nela uma vez, ela tem aqui do lado, olha, bem aqui do lado, se você observar, eu vou tirar o mouse aqui, ó, para você poder ver na tela. Ela tem uma setinha, bem pequenininha. Se você clicar nela e ela não abrir, é só você clicar com o mouse e segurar. Você clica e segura que ela vai abrir esse menuzinho aqui do lado. Ele me mostra aqui alguns formatos, algumas subferramentas, que são outros recursos de texto que eu posso criar. Então eu posso criar um texto horizontal, nativo, ou um texto vertical. Ou posso criar uma ferramenta de máscara. Isso a gente vai ver mais para frente. Mas o que eu quero é a primeira ferramenta, que é o texto horizontal, que é a ferramenta padrão de texto. Então eu vou clicar nela, aí ela vai mudar para esse símbolo, ó, tá vendo? É um símbolo de uma caixinha toda pontilhada com o símbolo ali do marcador, que ele é o cursor de texto, e aí eu vou clicar aqui dentro. Quando eu clico aqui dentro, ele já criou uma camada, ó. Ele cria uma camada automaticamente de texto. E aí eu posso escrever o que eu quiser, entendeu? O texto, ele está em branco. Então eu vou colocar aqui, ó, na cor do texto, ó, tá vendo? Quando eu marquei a ferramenta texto e cliquei dentro da área de trabalho, ele me abriu uma ferramenta aqui em cima, ó, umas opções, que são as opções daquela ferramenta de texto. Eu posso escrever um texto já alinhado à esquerda, um texto alinhado no centro, né, ou centralizado, e eu posso também criar um texto alinhado à direita. Mas como o fundo ele é branco, eu preciso mudar a cor do texto, porque ele, por padrão, está branco também. Então eu não vou enxergar. Se eu escrever qualquer coisa aqui, ó, vamos supor, eu vou escrever aqui, ó, aula 1. Tá vendo como você não está vendo? Eu também não estou vendo essa palavra, aula 1. Então eu tenho que mudar a cor. Então eu venho aqui e coloco a cor preta. Tá vendo? Tá vendo como que o meu cursor, ele tá aqui, olha, é um conta-gota. Quando eu coloco o cursor dentro da paleta de cor, ele muda totalmente, ó. Eu vou podendo clicar e ele vai mudando o meu texto, a cor do texto. Tá vendo, ó? Um pouco para mais vermelho, ou então um pouco para mais vinho. Aqui já preto, aí eu posso aqui botar azul. Ah, eu quero azul, então eu coloco azul. Ah, eu quero tons de verde. Aí, quando eu clico no tom de verde, a seleção que já estava aqui já vai marcar o verde, e assim você vai escolher a cor que mais agradar a você, entendeu? Então vamos deixar verde por enquanto, esse verde mais médio, e você dá OK. E aí, aqui ele está selecionado, o texto está selecionado para você poder informar para o Photoshop que é essa seleção que você quer que fique verde. Aí a gente vai agora mover esse texto. Agora a gente vai mover. Daniel, eu escrevi o texto, agora eu quero mover. Eu não quero ir lá em cima, eu quero ir lá embaixo. Qual a ferramenta que nós vamos usar? A ferramenta mover. Então, quando eu clico na ferramenta mover, ela desabilita a ferramenta texto e agora eu posso mover o texto dentro da minha área de trabalho. Tá vendo? Ó, aqui na sua lateral direita, você pode ver que criou uma camada. Então, o fundo, ó, o plano de fundo é a base de tudo. Agora a gente está construindo. Ó. Imagina que você está construindo várias camadas. Então, aqui, ó, nós temos agora o texto numa camada superior à camada do plano de fundo, que é essa em branco. É como se você estivesse olhando mesmo do alto. Imagina que você está olhando do alto, uma visão aérea. Aqui é uma visão deitada, é como se você estivesse olhando pela lateral. Você está vendo aqui a folha e você está vendo o texto em cima da folha. É basicamente essa compreensão que você precisa entender. Então, a gente vai colocar o texto aqui no centro, tá? E agora a gente vai criar uma outra camada. A gente vai botar agora um fundo nesse texto. Eu quero um fundo, eu quero um bloco, um círculo, né, no fundo desse texto, para poder destacar a aula 1 desse fundo branco. Eu não quero ele no fundo branco, eu quero ele no fundo de um círculo amarelo, por exemplo. Então a gente vai agora aprender uma outra ferramenta, que aqui, ó, do lado, a ferramenta elipse. Então,
para os desenhos, tudo que é formato redondo, oval, nós chamamos de elipse na parte gráfica, na parte técnica, né? Mas não tem problema você falar círculo, tá? Não tem problema. Mas quando você for procurar uma ferramenta no Photoshop, ela vai se chamar elipse. Então a gente vai clicar aqui, e quando a gente clica, aparece a mesma coisa que apareceu na ferramenta texto, né? Várias outras subferramentas. Então nós temos aqui ferramentas que você pode fazer o retângulo, você pode fazer um retângulo com as bordas arredondadas, você pode fazer uma elipse, que é um formato oval ou um formato circular, você pode fazer também um formato de polígono, você pode fazer uma ferramenta de linha, que é apenas uma linha simples, ou você pode também escolher uma ferramenta de forma personalizada, que são setas, coração, triângulos, enfim, outras formas variadas, e que a gente também vai trabalhar isso ao longo do nosso curso. Mas eu quero um círculo nesse primeiro momento. Então eu venho aqui e mantenho a marcação. Você pode notar que ao lado da ferramenta elipse tem um pontinho quadrado. Quer dizer que aqui nesse submenu, a ferramenta que está selecionada para usar é a ferramenta elipse. Se eu clicar na ferramenta retângulo, eu vou fazer um retângulo. Ó, tá vendo? Ele não vai me fazer um círculo, ele vai me fazer um retângulo. Mas eu não quero um retângulo, eu quero um círculo. Então a gente tem que pegar, clicar aqui, manter selecionado e vir na ferramenta elipse. E aí ele muda para o formato circular ou oval. E aí você vai me perguntar, Daniel, mas como que eu faço para poder fazer um círculo perfeito? Porque quando a gente tentar fazer um círculo aqui, olha só como que você não consegue saber se o círculo está perfeito. Aqui parece que está perfeito, mas ele não está perfeito, ele está um pouco achatado. E aí tem um truque para você poder fazer um círculo perfeito. Quando você vai fazer aqui, ó, você está com o mouse clicado para desenhar, antes de você soltar o mouse, você vai apertar a tecla Shift. E aí a tecla Shift ela vai fazer o quê? Com que a ferramenta ela seja utilizada no formato proporcional. Então aqui a gente vai fazer um círculo, ó, perfeito. Eu estou aqui movendo, ó, eu não soltei ainda, mas eu estou movendo aqui a ferramenta com o Shift apertado. Eu estou segurando o Shift para ele poder manter o formato redondo, perfeito, né? Um círculo perfeito. E aqui essa linha azulada que você está vendo, ela é como se fosse uma sombra antes do círculo ficar pronto. Então você aqui tem uma noção do tamanho que ele vai ficar. Ah, eu quero que ele fique desse tamanho, ó, bem grande. Então quando você soltar o mouse e o Shift, ele vai fazer um círculo desse tamanho. Quer ver, ó? Ele fez. Tá pronto. Só que qual é o problema que nós estamos enfrentando aqui? Novamente, esse círculo, ele é branco. E aí a gente não consegue enxergar o fundo. Tá vendo como a gente não consegue diferir, né? Ele que está selecionado, ele tem aqui esses pontinhos aqui para poder mostrar que existe uma seleção aqui, um objeto do fundo que é branco. Se eu tirar essa seleção do círculo, você não vai conseguir saber se ele está aqui. Quer ver, ó? Eu vou selecionar aqui, ó, a ferramenta de mover e olha só, você não consegue ver o círculo. Tá vendo como que o círculo está totalmente igual ao fundo? Eu posso mover, ó, o círculo, mas você não está vendo ele, porque ele é da mesma cor. Então a gente precisa mudar. Então vamos colocar um amarelo. Então, quando você cria esse formato, ele também abre a paleta de cor aqui do lado. Então a gente vai clicar aqui, ó, e vai colocar um amarelo, que já é uma cor pré-definida que já está sendo usada por mim recentemente. E aí a gente começa agora a criar algumas formas e ao mesmo tempo a gente começa a manipular essas formas. Então agora eu quero mover, ó, vou botar o círculo bem centralizado, ó. Tá vendo? Ó? Olha como que a linha guia me ajuda. Olha como que eu consegui colocar ele centralizado, totalmente centralizado. Ele está centralizado na minha folha de trabalho, na minha área de trabalho, nessa minha moldura branca. E aí, você não está vendo a palavra aula 1 em verde. Por que você não está vendo? Pensa um pouquinho.
Se você respondeu porque o círculo está em cima, você acertou. Se você observar aqui na ordem das camadas, olha que o círculo ele está em cima do texto aula 1, que é como se fosse uma outra folha que tem a palavra aula 1 escrita, que está por baixo dessa folha aqui, dessa camada da elipse amarela. E aí, como que eu substituo a ordem? Eu tenho que substituir, eu tenho que jogar a aula 1 para cima. E como que eu faço? É muito simples. Ou eu seleciono a camada aqui, eu venho com o mouse, quando eu coloco aqui em cima da camada, veja que ele virou uma mãozinha. Eu pego agora, seguro, clico em cima dessa camada e seguro e arrasto ela para baixo. Ó, quando eu mover, olha como que a mãozinha ela segurou a camada. Tá vendo? Ela segurou a camada, ó. E aí eu vou arrastar ela, ó. Eu vou arrastando. Tá vendo que apareceu uma barra azul? Essa barra azul está querendo me dizer que agora a camada vai ser encaixada entre a aula 1 e a folha base, essa folha branca de fundo. Aí quando eu achar que é essa posição, eu solto. Pronto. Ele botou a camada que estava em cima embaixo da camada aula 1. Tá vendo? Então, a partir desse início, desse start, nós já conhecemos aqui 3 ferramentas. A ferramenta mover, que é essa primeira, a ferramenta texto e a ferramenta de forma, que é a ferramenta elipse, que no caso a gente fez uma forma circular. Então, a partir desse momento, agora a gente vai entender um pouco como que fica a estrutura, né, de menus para você poder fazer a manipulação ou algumas seleções que você precisa também entender. Uma vez que a gente criou esse documento, a gente vai agora precisar salvar. A gente tem que salvar esse documento, porque senão você vai perder o documento. Então, como padrão, né, todos os programas sempre têm o menu arquivo, que é o menu, como se fosse um menu padrão, onde fica ali todas as ferramentas, né, as opções de abrir, salvar, fechar, criar um novo, exportar aquele arquivo. Então a gente vai salvar. Então a gente já criou o arquivo, a gente vai agora salvar o arquivo. Então você pode clicar aqui, ó, em salvar e a gente vai escolher uma área para poder salvar. Vou colocar aqui, ó, na minha área de trabalho. Ou melhor, vou pegar e vou colocar no HD que eu tenho aqui, vou botar aqui, ó, aula 1. Criei uma pasta e vou salvar dentro dessa minha pasta aula 1. Então, aqui no menu arquivo, você vai observar que você vai ter aqui as principais opções: o novo, o abrir, procurar no bridge, nós não vamos falar sobre isso nesse momento, abrir como objeto inteligente, abrir recentes. O que é o abrir recentes? É você abrir os últimos 19, 20 arquivos que você trabalhou, né, recentemente. Então, se você trabalha com vários arquivos, você está trabalhando ali com 10 arquivos, você vai conseguir ter aqui um atalho. Ele vai mostrar para você o atalho desses 10 últimos arquivos. Na verdade, aqui eu tenho uma lista de 20, então eu posso abrir os 20 últimos arquivos. Você pode clicar também em fechar todas. O que é fechar todas? É que, igual no caso, a gente tem 2 arquivos abertos. Ó. 2 arquivos abertos. Então a gente vai poder fechar tudo numa tacada só. A gente vai clicar aqui e fecha todas. Ele vai e fecha tudo. Então depois você dá uma olhada, dá uma explorada no menu arquivo. Né? A gente vai querer exportar. Daniel, eu quero exportar essa imagem. Normalmente a gente não trabalha com o salvamento, vamos assim dizer, do arquivo no formato original. Toda vez que nós vamos salvar o arquivo, ele é salvo no formato PSD. E esse formato PSD, ele é o formato do Photoshop. Quando nós vamos exportar o arquivo para usar nas redes sociais, nós usamos como padrão o formato PNG. Então esse formato é o formato mais adequado, porque ele é mais leve, mais compacto, né? Ele tem mais resoluções e a gente vai trabalhar,
né, quando os nossos arquivos estiverem prontos, nós vamos poder exportar esses arquivos, e aí eu vou colocar para vocês ali, né, algumas opções, mostrar para vocês ali, né, algumas nuances que são importantes para a gente poder exportar um arquivo com a maior qualidade, tá? Então, uma vez que a gente já teve esse contato inicial nessa primeira aula, que já é bastante coisa, acredito que a mente de vocês deve estar aí já, né, quente, pensando em muitas coisas que podem fazer, e há sim muitas possibilidades. Nós vamos agora navegar um pouco mais aqui na parte direita do programa, que é onde fica esses painéis. Então, nós vamos sempre ter aqui na lateral, nós vamos ter essa opção de camadas. Ela sempre vai ser um painel que vai estar aberto aqui na lateral para poder você poder trabalhar, você poder ver. Sem essa leia, esse painel camada, fica difícil você poder compreender como que o seu desenho gráfico está sendo construído. É preciso você ter ele ali aberto sempre para você poder consultar. Por exemplo, eu quero desabilitar a palavra aula, né, a camada aula 1. Eu venho aqui no olhinho e desabilito. Então, isso quer dizer que a partir desse momento, o texto aula 1 ele não está fazendo mais parte da composição da minha imagem. Eu quero voltar com ele, eu vou clicar aqui dentro dessa caixinha e vou ativar o olhinho, para o olhinho poder aparecer. Então é importante você ter isso daqui aberto para que você possa acompanhar, saber o que está ativo e o que não está ativo, qual é o elemento que está sendo utilizado e qual que não está sendo utilizado. Aqui do lado, ó, se a gente for ver, nós temos também aqui alguns ícones, alguns painéis que eles ficam também aqui minimizados. Note que aqui eu tenho uma janela selecionada que é de propriedades, mas ela não fica aberta aqui, ó, tá vendo? Se eu clicar nessa setinha aqui, nessas duas setinhas, ela esconde, ela fecha. Se eu clicar de novo, ela abre. Então o que acontece? Normalmente esses elementos eles ficam fechados para poder não poluir a sua área de trabalho, para você poder manter o mais clean possível, entendeu? E a propriedade aqui ela está ligada diretamente à camada que está selecionada. Então se você selecionar uma outra camada, ele vai mudar as propriedades daquela camada, tá vendo? Então ele vai aqui, ó, mostrar as propriedades da camada de texto. Se eu clicar novamente aqui, ele vai mostrar o quê? A propriedade daquela forma viva que ele chama aqui, né? Que é daquele círculo. E assim, subsequente, qualquer outra camada que nós formos inserindo, ele vai mostrar essas propriedades individuais de cada uma delas. E aí, você vai perguntar assim, Daniel, eu queria modificar essa fonte, eu não gostei dessa fonte. Eu queria aumentar um pouco ela, eu queria mudar essa fonte, botar um outro estilo de fonte. É possível? Sim, é possível. A gente vai clicar na camada, né, na camada aula 1, e nós vamos aqui, ó, do lado, ó, tá vendo que tem um azinho com um tracinho? Quando a gente clica aqui, ele vai abrir esse box aqui do lado, que é o quê? O box de configuração do texto. Então aqui eu posso colocar o nome da fonte, eu posso clicar nessa setinha aqui, ó, ele vai me dar as famílias de fonte que está instalada no meu computador. Tudo aquilo que eu instalei, ou as fontes que eu trabalho, vão estar aparecendo aqui. Então isso é importante, porque lá naquela aula de live, na live de introdução, melhor dizendo, que eu fiz, eu mostro como você instala uma fonte no computador. Então vai ser importante quando você quiser escolher uma fonte na internet, para trabalhar a sua peça gráfica, vai ser importante você saber instalar para você poder utilizar ela dentro do Photoshop. Então vamos supor, eu quero colocar essa palavra aula 1 de uma forma mais, uma letra mais estilosa. Então eu venho aqui, ó, eu vou escolher essa fonte aqui, ó, eu posso botar o mouse aqui em cima, como posso também ir com a tecla, né, a setinha aqui para baixo do meu teclado para poder escolher. Conforme eu vou escolhendo, ela vai modificando, ó. Então vamos botar que eu vou colocar essa aqui, essa Honey Florist, e vou apertar Enter. Ela já modificou. Daniel, quero agora aumentar. Aqui embaixo, ó, nós vemos que tem um box com dois Tzinhos, um pequenininho e um grandão. Isso daqui é o que? O tamanho da fonte. Eu posso clicar aqui, ó, e posso escolher algum tamanho já pré-determinado, ó.
que vem 6, 8, 9, 10, 11, 12, e aí vai. Eu posso aumentar ela, posso diminuir. Vamos botar aqui 48. E já aumentou a fonte, ó, tá vendo? Mas, por exemplo, Daniel, mas eu quero aumentar mais. Então você pode botar aqui, ó, 100 e digitar o tamanho que você quer. E ela vai aumentando a fonte. Entendeu? Aqui do lado, ó, nós temos uma outra opção, que é a opção que é o espaço entre uma linha e a outra. Então, por exemplo, vamos supor que nesse texto aqui, eu coloco assim, aula 1, e eu vou dar um Enter, e vou escrever aqui, ó, Photoshop. Tá vendo como que a palavra Photoshop, ela ficou embolada? Ela tá em cima da aula 1? Por que que aconteceu isso? Porque aqui, ó, na configuração de espaçamento entre a linha 1 e a linha 2, né, as duas linhas, tá muito pequeno. Então eu vou aumentar isso daqui. Então eu posso ir aumentando gradativamente, ou eu posso colocar aqui também já um tamanho, né, vamos supor, vou botar aqui 100 também. Tá vendo como que já deu já um espaço? Ah, Daniel, mas ficou muito espaçado. Então eu vou botar 90. Ah, tá ficando melhor. Quero mais juntinho. Vou botar 80. Ah, agora ficou melhor. Então eu posso regular o tamanho exato que eu quero. Essa é a vantagem do Photoshop. E aí tem um outro truquezinho, que você também não precisa digitar. Você pode pegar e aqui, ó, em cima, quando você passa o mouse e coloca em cima da letrinha A, você vê que a mãozinha mudou. Olha como que a mãozinha vira uma setinha. Tá vendo uma mãozinha, indicador? Se você clicar ali e arrastar para o lado, ele mexe. Ó. Se ele arrasta para o lado esquerdo, ele vai juntar mais. Se você arrastar para o lado direito, ele vai afastar mais. Olha que legal. Então você pode fazer um ajuste muito mais fino. Você não precisa digitar, você pode ir fazendo com o mouse, ó, igual eu estou fazendo aqui. Eu estou indo de pouquinho em pouquinho até chegar onde eu quero. Ah, aqui tá bom. Entendeu? Então, isso é uma vantagem que o Photoshop ele tem, que outros programas gratuitos ou de web, por exemplo, o Canva, ele até tem, mas ele é mais limitado em alguns pontos, né? E você tem essa facilidade aqui no Photoshop para você poder fazer uma regulagem linha a linha. Então eu posso botar um espaçamento aqui num tamanho, a próxima linha eu posso colocar um espaçamento diferente, e assim eu posso colocar vários espaçamentos, várias regulagens, né, linha a linha. Ele me permite fazer isso, tá? Então, nesse primeiro momento, a gente modificou aqui, né, o tipo de fonte e o espaçamento entre a fonte para poder a gente trabalhar, tá? Então, nós vemos que aqui nessa barra lateral nós temos várias outras opções. Se você clicar aqui, nós vamos ver o que? Variações daquela fonte que eu escolhi, né? Ele vai mostrar algumas variações. Eu posso fazer aqui algumas opções, né, de desenho da fonte, claro, se a fonte te permitir. Aqui em cima é um painel de pincéis. Eu posso também trabalhar os pincéis. Nós vamos também ter uma aula sobre pincéis, sobre como utilizar os pincéis, como que ele faz o acabamento numa imagem, como que ele trabalha, né, a composição de uma arte. Aqui em cima, quando a gente clica, a gente vai ter aqui as opções de pincéis, os modelos de pincéis que está desabilitado, mas quando nós formos trabalhar, ele vai habilitar. E nós temos também aqui em cima a parte de histórico. Se você clicar aqui nessa setinha aqui em cima, expandir painéis, ele vai expandir tudo aquilo que está minimizado aqui do lado. E aí você vai conseguir ver tudo aberto, ó. E vai estar tudo aberto aqui para você poder ver, entendeu? Você vai poder observar e mexer. E um dos primeiros itens aqui que é muito importante a gente salientar é o chamado histórico. No Photoshop nós temos uma quantidade pré-definida de ações. Então, conforme você vai fazendo um trabalho, se você errar aquele trabalho, você pode voltar, você pode cancelar essa ação. E aí, como que você cancela, né, essa ação? Você vem no histórico, e aqui no histórico você vai ver que a última ação sempre está aqui embaixo. Ó, a primeira está aqui em cima, aqui é o arquivo 1, o 0, o arquivo que nós criamos. Aqui é o primeiro
como fosse a primeira ação que nós fizemos, e aqui embaixo é o que? A última ação. Então vamos supor, eu quero cancelar essa última ação que eu fiz, que foi definir o estilo do caractere. Eu venho aqui e clico acima. Olha como que ele já modificou. Se eu for clicando, ele vai cancelando, ó. Ele vai voltando ao que era antes. Ah, mas eu quero voltar lá do que estava no final. Tá, deixa o jeito que estava, não tem problema. Eu venho aqui e clico aqui de novo. Então eu tenho um histórico das minhas ações. Entretanto, esse histórico ele é limitado. Ele é limitado. Então, cada pessoa a gente pode configurar esse histórico, né? Mas ele tem por padrão uma certa quantidade. Eu não me lembro aqui, eu posso depois verificar e abordar numa próxima aula. Mas se você fizer, vamos supor, 300 ações numa arte, você não vai ter ali um histórico de 300 ações, você vai ter ali no máximo 50, que é mais ou menos isso, 50, 20 a 50 ações. Então é muito importante você saber o que você está fazendo, entender o que você está fazendo, para quê? Para que em algum momento você tenha a intenção de voltar, cancelar aquela ação, você pode vir aqui no histórico e pode voltar, mas sabendo que esse voltar, né, você cancelar essas últimas ações, ela vai ter um limite. Ela é moderada, ela não é eterna, ela não é todas as ações. Ela tem uma quantidade determinada, tá? Mas isso é importante você saber. Mas por que eu digo isso? Porque vai haver momentos em que você vai fazer uma composição dentro do seu trabalho e não vai ficar legal e você vai querer cancelar, você vai querer voltar lá do início. Ah, eu quero começar do zero. Eu quero voltar naquela parte que eu estava com a fonte Y e eu não lembro o nome. Não tem problema. Você vai vindo aqui, vai voltando um a um até chegar na fonte ou na configuração que você quer e vai manter ali. Lembrando sempre que você voltou e fez uma modificação, ele joga aquela modificação embaixo novamente, vai apagar aquela que estava pré-definida, entendeu? Ele vai sempre subscrevendo naturalmente essas modificações. Tá? Então, assim, para a gente poder manter sempre o nosso painel aqui limpo, nossa área de trabalho, eu vou minimizar aqui novamente e você vai poder ver, né, esse ícone aqui. Pode ser que no seu computador ele esteja de uma outra forma, né, ele esteja assim, ó, um pouco aberto, ou esteja aqui debaixo dessas camadas, não tem problema. Você pode mexer, ó, tá vendo? Você pode pegar o mouse, ó, e arrastar o mouse e colocar aqui, ó, do jeito que você quer. Aqui também eu posso ajeitar, eu posso juntar, eu posso aumentar, posso fazer todo tipo de manipulação que eu quiser para eu deixar a minha área de trabalho o mais otimizada possível, o mais clean possível para poder a gente trabalhar, certo? Então, nessa primeira aula, nós falamos um pouco sobre o menu arquivo, né, que é abrir, salvar, criar um novo. Nós abordamos aqui como utilizar 3 ferramentas, a ferramenta de mover, né, que a gente aprendeu aqui a mover esse item da camada, que está dentro da camada, né, a camada de texto. Nós aprendemos também a criar um círculo, nós aprendemos aqui a concepção de como que fica, né, esse conteúdo dentro das camadas. Isso é muito importante você entender. Se você não entendeu, se por acaso ficou confuso para você, eu recomendo que você assista a aula novamente. Isso é muito importante. Você assistindo a aula novamente, ela vai você vai poder praticar tudo aquilo que eu falei. E sempre é bom você assistir a aula com o programa aberto, que aí você vai fazendo passo a passo aquilo que eu estou fazendo. Às vezes a fonte que eu estou utilizando aqui, você não vai ter no seu computador, tá? Mas você pode modificar ela por uma outra fonte. Mas as cores, a ferramenta que eu utilizei, isso ela vai ter, vai estar no seu programa. Então você vai praticar o uso da ferramenta. É isso que é importante nessa primeira aula que nós trabalhamos hoje. Tá joia? Lembrando sempre que essa aula ela vai ficar disponível durante uma semana e na semana que vem, quando nós tivermos na aula 2, nós vamos avançar, nós vamos, a partir desse arquivo, nós vamos começar a trabalhar
né, outras ferramentas, outras artes, e vamos começar a compreender também o restante do ambiente do Photoshop, tá? Lembrando que a aula dessa semana, ela sai do ar na semana que vem, quando nós começarmos a aula 2. Se você quer assistir a aula 1 novamente, quer ter acesso a todas as aulas, é só você fazer a inscrição e participar, né, da sua comunidade, né, de membros. Aqui embaixo do comentário deste vídeo, você tem aqui o link de acesso, né, à nossa área de membros, onde todas as aulas desse curso ela vai ficar disponibilizada, além de outros arquivos e também de outros cursos exclusivos só para membros. Então você pode clicar no link aqui embaixo e participar, né? Tem o acesso liberado na mesma hora, assim que você faz a inscrição e realiza ali também o seu pagamento, você tem ali o acesso a todas as aulas deste curso e também de outros 5 ou 6 cursos que já estão na nossa plataforma exclusiva para membros, e tudo isso para poder facilitar e te ensinar na parte digital para você poder trabalhar para o reino e também comunicar com efetividade tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida, o evangelho, através das redes sociais. Tá joia? Então, não perca tempo. Se inscreve aqui, entre lá na nossa comunidade e participe conosco. Nos vemos nas próximas aulas da semana que vem. Um abraço, Deus te abençoe.